Continuando, aprendemos então as propriedades do background, como size, position, background color, né? Para a imagem ali, que é uma imagem transparente. E o primeiro posicionamento que foi visto para o centro, para aquela div, foi o absoluto. Agora, uma outra forma também o nosso colega Nathan levantou foi a flexível, que por sua vez eu continuarei aquele mesmo exemplo, obviamente trocado de cor, né? E vocês perceberão que há uma diminuição no número de linhas ali da regra CSS para a estilização do mesmo. Vamos lá. Então, eu tenho aqui o arquivo index, que ainda eu tenho esse título de alinhamento absoluto. Aí eu tenho aqui o container 1 e o conteúdo 1. Dando sequência, pegarei esse bloco aqui, Ctrl C copia, Ctrl V cola. O próximo alinhamento, como eu disse, é o alinhamento flexível, também chamado de flex. Aliás, é chamado mais de flex. E já pensando na ideia que eu vou ter um container e eu vou ter um conteúdo lá dentro, eu colocarei aqui o container como 2 e o conteúdo 2. Por que não poderia ser um 1? Porque o 1 é a regra que foi criada pensando no absoluto. Agora, eu estou pensando no flexível. Voltando aqui no propriedades background, né, prop-back, o nome do arquivo, prop-back. Lembrando que é um seletor geral aqui, margem, preenchimento, box sizing. Aí o H1 foi alinhado ao centro. Interessante que se você tentar pegar um H1 e tentar fazer um p-align igual a center, como a gente fazia para os textos corriqueiros lá no começo, essa formatação não acontece. Pelo CSS você consegue formatar um cabeçalho de nível. Aí eu tenho aqui o conceito do absoluto. Deixa eu dar um shift para ficar mais elegante aqui. Aí o container 1, então tem as primeiras explicações, as quais eu falei, olha, o container ele tem que estar como relativo, o pai, né? Esse aqui é o pai, como relativo, para que o conteúdo seja definido como absoluto. Aqui, ó, position absolute. E aí nós vimos que só trabalhando com o top e o left não é suficiente. Preciso utilizar esse transform aqui, o translate. Para ficar mais organizado o arquivo, eu vou dar alguns enters. Ctrl V cola. Oh, perdão. Perdi minha seleção aqui. Com base no arquivo do nosso colega. Ctrl C copia. A regra dele estava numa regra interna, né, na mesma página, por isso que ele fica com essa cor, pessoal. Né? Tá dentro do style. Aí acabou o style, começou o body, tá? Aí já pensando no próximo exemplo aqui, que é o grid. Ctrl V cola. Selecionar esse bloco. Os outros editores com certeza têm esse recurso de alinhamento, ó. Shift Tab, retornou. Shift Tab, retornou. É o de português aqui. Vamos lá. Centralizando com flex. Visualizar modo tela inteira. Para esta forma de centralização, o que vai acontecer? Eu vou definir o display, a forma como é mostrada, a propriedade display. Esse display que é pai.
vai se apropriar usando os parâmetros do flex. Se observarmos aqui, ó, largura, altura, a cor do fundo da imagem é cian, a imagem é a mesma, a posição da imagem no centro, background size. Aqui nós temos lá para a esquerda e direita 20 pixels, topo e inferior, topo e inferior, propriedade alto, e aí centralizando com o flex. Eu vou ter um display, aí a propriedade, ó, propriedade principal, que estabelece o comportamento dessa DivPy. Ela está como flexível, como flex. O conteúdo justificado, o content aqui está ao centro, os itens não é teste align, aqui align itens está ao centro, tá? Uma propriedade aqui. E aqui, ó, essa aqui é a ideia, sempre o pai tá embarcando aqui, né, envolvendo, e lá dentro o conteúdo. Caso haja mais de um conteúdo, eles se tornarão inline. Aqui o exemplo que foi discutido anteriormente, e aqui o alinhamento com flex. Olha, veja, cor diferente, foi mantido, né, para a imagem aqui, para representar a centralização, foi mantido mantida essa cor, tá? Então, ali está o Ana Gonçalves. Deixa eu só observar, por exemplo, algumas propriedades. Vamos modificar aqui, agora é a hora do teste, né? Lembrando que nós estamos vendo o flex, flexível. Propriedade principal essa aqui, display flex. Se observarmos, ela tem um pouco menos de linha, ideia, né? Do que a outra, porque ó, igual conteúdo 1, só para conseguir centralizar, para ter os ajustes. Olha a diferença com o flex. Tem aqui conteúdo 1, a dica com conteúdo 1. Ana Gonçalves. Voltando um exemplo como era inicialmente. Beleza. Quando você copia, você vai comportar como forma de inline. Ana Gonçalves. Primeira div. Ana Gonçalves, segunda div. Veja, essa div tem o conteúdo 2 e essa aqui também. Vamos ver como se comporta. Conteúdo ao centro como flexível. Aí, ó, como ele tá inline, tá? Então, você copia, cola. Terceira linha. Você copia, e assim sucessivamente vai sendo como inline. Alinhamento absoluto e o alinhamento flexível.